Atenção, atenção, Cereto News chegando com as informações do Corinthians e o trio de reforços do Timão. Vão chegando os reforços para o Corinthians. Até sexta-feira, 3 reforços vão chegar no Corinthians. O Igor Coronado, o Pedro Henrique, atacante do Internacional, o Igor Coronado do Al Ittihad, da Arábia Saudita, e o Mateuzinho do Flamengo. Os 3 vão chegar e ainda falta mais um zagueiro. O Corinthians está atrás de mais um zagueiro para fechar o elenco, pelo menos por enquanto. Eu conto tudo para você agora. Cereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal. É de graça, você não paga nada. Para ser o youtuber espectador mais bem informado do mundo. O youtuber espectador mais bem informado do universo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, hoje tem live. Depois do jogo, acabou a brincadeira. Tem live depois do jogo do Corinthians contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Tem live, eu estarei aqui para conversar com você ao vivo a respeito das coisas do Corinthians e a entrevista coletiva do técnico Antônio Oliveira. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, é muito importante, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Você tem vez, você tem voz aqui no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil. Eles antecipam o FGTS para você. Mais Ágil é mais ágil mesmo. Conversa agora com eles nesta quarta-feira de cinzas. Por que não? Conversa lá com o pessoal da Mais Ágil. E eles vão antecipar o FGTS para você. E Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. No Aposta Ganha é assim. Você faz o cadastro com o meu link e aí você ganha 100% de bônus na primeira aposta. É isso mesmo, 100% de bônus na primeira aposta. A Aposta Ganha. É assim. Agora aposte com responsabilidade. O site é para maiores de 18 anos, tá certo? Então é o seguinte, a folha salarial do Corinthians vai ser de 20 milhões de reais, segundo o Rosala Santoro, que é o diretor financeiro do Corinthians, e ele deu uma entrevista importante, uma entrevista para a Band News, para o programa Bola Rolando da Band News, e ele disse que a folha salarial é de 20 bilhões de reais. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tudo tem a ver com os reforços que o Corinthians está trazendo para a temporada. São 100 milhões de reais de investimentos em novas contratações, segundo detalhes do Rosala Santoro. Até agora, 100 milhões de investimentos em novas contratações. O dinheiro da venda do Gabriel Moscardo, que está mais ou menos na faixa dos 100 milhões de reais, o Gabriel Moscardo foi vendido para o Paris Saint-Germain, vai servir para aliviar a situação financeira do Corinthians, que é bastante complicada. De qualquer maneira, o Corinthians manteve o valor da folha salarial do ano passado, é o mesmo valor da folha salarial deste ano, 20 milhões de reais. E aí, o Rosala, ele revelou o seguinte, que o Igor Coronado, eu falei todos esses dias aqui, porque era a informação que a gente tinha, de que o Igor Coronado receberia 1,5 milhão de reais por mês. Mas o Rosala diz que é mais do que isso. Olha só, senhoras e senhores, não caiam da cadeira, por favor. O Igor Coronado, jogador de 31 anos que estava na Arábia Saudita, vai ganhar no Corinthians algo em torno de 2 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais por mês. É muito dinheiro. 2 milhões de reais. O que você faria se você ganhasse 2 milhões de reais por mês? É muito dinheiro. É dinheiro que não acaba mais. E o Rosala Santoro ainda diz que os salários estão em dia, os salários do Corinthians estão em dia, que os direitos de imagem, alguns direitos de imagem que estão atrasados. E os direitos de imagem são salários.
Porque o jogador ganha o salário na carteira, né, na carteira profissional, na CLT, e ganha também direitos de imagem. Então, alguns dos salários dos direitos de imagem estão atrasados desde o ano passado, desde o mês de outubro. É difícil fazer futebol desse jeito. Então, o Igor Coronado chega como reforço para receber 2 milhões de reais por mês. Resta saber se ele vai receber, de fato, esse dinheiro, se o Corinthians vai acabar atrasando os salários. Outro jogador contratado pelo Corinthians chega até sexta-feira. É o Pedro Henrique, atacante do Internacional. Este foi contratado na surdina. Ninguém imaginava que ele fosse ser contratado. O Corinthians foi surpresa, né? Foi surpresa do Corinthians esta contratação. Jogador de 33 anos. Foi contratado por $1 milhão, 5 milhões de reais do Internacional. Pedro Henrique é jogador de ponta. Ponta direita, joga na ponta esquerda, é bom no drible, bom no 1 contra 1, vai para cima do jogador adversário. Foi revelado pelo Avenida do Rio Grande do Sul, mas fez a carreira quase toda fora do Brasil. Jogou no Zurique, da Suíça, no Rennes, da França, no PAOK, da Grécia, no Kayserispor, da Turquia, jogou também no Cazaquistão e jogou também no Azerbaijão. Olha só por quantas equipes ele jogou. Antes de voltar para o Brasil e jogar no futebol do Internacional, né? Jogar lá no Colorado. E no Internacional, o ano passado, ele fez 12 gols e deu 4 assistências. 50 jogos pelo Inter na última temporada. Então, é um jogador que vem para compor o elenco do Corinthians. Não acredito que venha para ser titular, vem para compor o elenco. Mas o Corinthians precisava, de qualquer maneira, de um jogador de velocidade para o ataque. É um jogador que foi pedido pelos técnicos, pedido pelo Mano Menezes. O Mano Menezes trabalhou com ele. Provavelmente o Antônio Oliveira também avalizou a contratação. Deve ter passado pelo Cifute. E o Corinthians acabou contratando o jogador em cima da hora. Porque é importante que a data final para inscrição no Campeonato Paulista é no dia 16, é na sexta-feira, portanto, o Corinthians tem até sexta-feira para inscrever os jogadores para o Campeonato Paulista. Depois, só se o Corinthians conseguir passar para a segunda fase, o que realmente está difícil, o Corinthians atingir a segunda fase da competição. O terceiro reforço é o Mateuzinho, lateral direito que vem do Flamengo, 4 milhões de euros. Corinthians contrata o Mateuzinho por 4 milhões de euros, mais 1 milhão de euros por metas atingidas. Ou seja, são 5 milhões de euros, na verdade, no total. O Mateuzinho, que a princípio vem para ser o reserva do Fagner na lateral direita. Essa foi uma novela, essa contratação do Mateuzinho, mas acabou dando certo a contratação do jogador Mateuzinho. Se eu não perdi as contas, são até agora, quer ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reforços até agora. Eu vou mostrar os 10 reforços para vocês. Começando pelos reforços que eu já citei. Né? O Mateuzinho, lateral direito, que vem do Flamengo. Né? O Mateuzinho é o primeiro que foi... o Mateuzinho que vem do Flamengo. Na verdade, vai ser o último a chegar. Né? O Mateuzinho vai ser o último a chegar. Já chegou, já treinou, já foi embora, vai voltar, vai acabar sendo o último a chegar. O Mateuzinho, o Igor Coronado, o Pedro Henrique, né? São três jogadores contratados, os 3 últimos contratados. Aí já estavam no Corinthians. O Félix Torres já estava no Corinthians. O Gustavo Henrique, que inclusive vai fazer a dupla de zaga hoje com o Félix Torres. O Diego Palacios, que está machucado. O Hugo, lateral esquerdo, que foi contratado ainda no final do ano passado. O Hugo, pela diretoria passada. O Ranielli, uma bela contratação do Ranielli, hein? Belíssima contratação do Ranielli. O Rodrigo Garro, também outra bela contratação do Rodrigo Garro. E o Pedro Raul, que também está machucado, o Pedro Raul. São 10 contratações até agora. O Augusto Melo tinha prometido 12 contratações. Deve contratar pelo menos mais um jogador, de 1 a 2 jogadores. Mas o Corinthians quer mesmo a contratação de mais um zagueiro, pelo menos até
Sexta-feira, o Corinthians quer a contratação de um zagueiro. E a informação dos meus amigos da Identidade Corintiana é de que há, nesse momento, 2 zagueiros na mesa do Corinthians. O nome de 2 zagueiros na mesa do Corinthians. E o Corinthians deve buscar a contratação desse zagueiro. O nome do Nathan Silva não é o nome que está nesta lista. Pelo menos o Corinthians desmente que o nome do Nathan Silva esteja nesta lista de contratações. Né? O Corinthians desmente o noticiário de que o Nathan Silva esteja nesta lista de contratações. Mas o Corinthians quer mais um zagueiro. Perguntado também, os amigos da Identidade Corintiana perguntaram também sobre o Riquelme, lateral esquerdo do Cuiabá. Também o Corinthians descartou nesse momento o Riquelme. Agora é bom dizer que o Corinthians não vai admitir a contratação de ninguém nesse momento, né? Vai fazer com sigilo. Então todo nome basta ser um nome possível. Passa a ser um nome possível. Porque o Corinthians vai tratar como sigilo. Ninguém esperava a contratação do Pedro Henrique, por exemplo, e o jogador do Internacional foi contratado. Então, até agora, 10 contratações e o Corinthians busca mais um zagueiro para completar a lista de jogadores. É um zagueiro para o lugar do Lucas Veríssimo, né, que foi embora. Se o Lucas Veríssimo não tivesse ido embora, o Corinthians já teria completado praticamente seu elenco para esta temporada. Você acha que o Corinthians tem que contratar mais jogadores ainda? Ou você acha que tá bom? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários. Deixe o seu comentário, faça a sua inscrição, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, me segue nas redes sociais, no Cardo Cereto no Instagram e no Cardo Cereto também no Twitter, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, seja sócio do clube de membros do canal e participe do grupo de WhatsApp do Cardo Cereto. Mande o teu número pelo meu e-mail. Se você for sócio do clube de membros, você tem direito de participar do grupo de WhatsApp do Cardo Cereto. Então eu quero saber o seu número de telefone para eu incluir você no grupo de e-mail, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira depois do jogo do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje o jogo às 9h30, acabou a brincadeira, começa às 11h30 para você, com tudo o que aconteceu no jogo, eu conto para você e com a entrevista coletiva do técnico Antônio Oliveira. Tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.